Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 15 de abril, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 16, versículos 9 ao 15, que diz assim: Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, continuamos meditando, acompanhando os evangelhos que falam a respeito das aparições do ressuscitado. Mas hoje Jesus ele repreende os seus próprios discípulos por conta da sua dureza de coração, por conta da sua falta de fé. Jesus apareceu a Maria Madalena, ela foi contar para os discípulos, eles não acreditaram. Jesus depois aparece para 2 dos discípulos que vão também contar para os outros que não acreditam. Veja, olha o que o Evangelho vai dizer, né? Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os, veja, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Meu povo, para que serve a igreja? Por que Jesus criou a igreja? Para ser testemunha da sua ressurreição, da sua salvação. Para que, por meio do anúncio do testemunho da igreja, a humanidade cresce em Jesus Cristo, Senhor. Então, por isso que Jesus ele repreende os seus discípulos, porque não acreditaram no testemunho dos irmãos. Não acreditaram no testemunho dos irmãos. Meu povo, ainda hoje, quantos que se colocam contra a igreja, que não acolhe o testemunho da igreja, que não acolhe o ensinamento, o anúncio da igreja. Não acolhe. Isso é muito sério, porque Jesus, em outro texto, ele vai dizer para os seus apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Hoje em dia, nós estamos vivendo um individualismo tão grande que até a questão da fé ou da relação com Deus está muito individualizada. As pessoas têm dito que não precisam da igreja, que não precisam da comunidade cristã. Ou seja, hoje em dia, as pessoas continuam sem acreditar no testemunho da comunidade cristã. E isso significa o quê? Falta de fé e dureza de coração. E olha que isso hoje é mais sério ainda por quê? Porque hoje muitas pessoas que não têm fé e que são duros de coração são aquelas pessoas que dizem que têm um relacionamento individual com Deus, que não precisam de igreja. Até que ponto essas pessoas são pessoas de fé?
Até que ponto essas pessoas se relacionam bem com Deus? Porque veja, são pessoas que têm Bíblia na mão. São pessoas que dizem que rezam em casa, mas que desprezam a igreja, que não precisa ir à igreja, que não precisa ir a uma missa, que não precisa estar na comunidade cristã. Não. Sou eu e Deus, a minha relação com Deus é individual, é pessoal. O que Deus quer me falar, Ele fala para mim diretamente. Então, o que Deus quer me falar, eu leio na Bíblia, na palavra de Deus. Então, eu tenho uma palavra de Deus, eu leio todos os dias. Mas veja como hoje as coisas estão deturpadas. Como as pessoas entendem o Evangelho, a fé e Deus. Está errado. Está errado. O testemunho da igreja, o testemunho da comunidade cristã é importante. Por isso, repito, Jesus disse: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Porque Jesus ele fala por meio da igreja, porque Jesus age por meio da igreja. E é Jesus que no evangelho de hoje, ele dá o mandato aos discípulos: ide por todo o mundo, pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho a toda criatura. É a nossa missão. É a nossa missão. Como membros da comunidade cristã, como membros do povo de Deus, como membros da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça que recebemos no batismo, temos a missão de anunciar o evangelho. O evangelho que tem o poder de nos salvar, de transformar as nossas vidas. E você? Tem anunciado o evangelho? Tem pregado o evangelho? Tem testemunhado com a vida o evangelho? Como você tem vivido essa dimensão missionária? Sim, somos chamados a sermos discípulos missionários. Não somente discípulos, mas discípulos missionários. Aqueles que, no primeiro momento, ouvem, acolhem a palavra, mas uma vez tendo ouvido e acolhido, somos chamados a transmitir a outros essa mesma palavra. É o mandato de Jesus também para cada um de nós. Que o Espírito Santo nos anime na nossa missão, nos dê o ardor missionário para anunciarmos o Evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.